Som e som, ok? Nós vamos ministrar a palavra nesse momento. Que você esteja com o seu coração aberto nessa noite, amém? Hoje nós vamos falar que Deus é bom o tempo todo. Diga aí para o seu vizinho, fala para ele, Deus é bom o tempo todo, meu irmão. Amém? Salmo 118, 1 ao 4, diz assim a palavra: rendei graças ao Senhor, porque Ele é, porque a sua misericórdia dura para... Diga, pois, Israel, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, a casa de Arão, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Digam, pois, os que temem ao Senhor, sim, a sua misericórdia dura para... Aleluia. Feche seus olhos, Pai. A Tua palavra nessa noite venha de encontro àquilo que nós temos vivido. Dá-nos, Senhor, revelação. Nós queremos confiar a cada dia na Tua bondade, Senhor. Nós não queremos esquecer que de fato o Senhor é bom em todo o tempo, todos os dias, em todas as circunstâncias. Nada muda, o Senhor continua sendo bom. Queremos revelação dessa verdade, Pai, nessa noite. No nome de Jesus, diga amém. Vi uma história, eu quero contar para os irmãos aqui. Conta-se que havia um rei que tinha um servo muito fiel e muito também temente a Deus. E esse servo, ele tinha um hábito curioso. Independente do que acontecia, ele dizia: Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é. Então essa frase era repetida por esse servo constantemente, nos momentos bons, mas também nos momentos... E um dia esse rei então, ele sofreu um acidente enquanto manuseava a sua espada. Ele acabou então perdendo um dedo. E aí, ao chegar no palácio, ele conta para o servo, e o servo fala: sabe, Deus é bom o tempo todo Deus é. E essa resposta irritou aquele rei, que mandou ele para o calabouço. Falou: agora você vai ficar lá preso. Como é que eu perco o dedo e você fala que Deus é bom o tempo todo Deus é bom? E depois de um tempo, esse rei então, ele foi fazer ali uma caça, e quando ele vai, ele acaba então sendo ali encontrado num lugar que ele não gostaria, numa tribo canibal. E aqueles canibais então pegam ali aquele rei, vê a roupa dele e falam: opa, é hoje. E aí começam a analisar o rei, e aí quando já ele está ali despido, já vai ser assado, percebem que ele não tinha um dedo. E nesse ritual tinha que estar completo, tinha que estar com o corpo completo, não podia ter nenhum tipo de defeito. E aí então, aquele homem, aquele rei, ele sobreviveu por causa do dedo que ele havia perdido. Ao voltar para o palácio, ele chega emocionado, vai lá no calabouço, chama então o seu servo: puxa, você não imagina o que aconteceu comigo. Realmente Deus é bom o tempo todo. Se eu tivesse dedo, eu não estaria mais aqui para contar a história. Aí ele falou: o servo, Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é. Mas depois ele sorriu com humildade e disse: e se eu não tivesse sido preso, tivesse ido junto com você, eu teria ficado, porque meu dedo está aqui. Deus é bom o tempo todo, amém? O tempo todo Deus é. A bondade de Deus não depende das circunstâncias, amém, irmãos? É ruim quando você vive a sua vida cristã achando que algo bom acontece, Deus é bom. Algo ruim acontece, Deus se esqueceu de mim. Isso é muito ruim para a sua vida com Deus, o seu relacionamento com Deus. Você tem que ter uma convicção profunda o tempo todo que Deus é, e Ele é bom o tempo todo o Senhor é bom. Essa verdade tem que estar, sabe, no seu coração constantemente. Eu preciso crer na bondade de Deus em todas as circunstâncias da nossa vida. Nós não sabemos o dia de amanhã, mas o Senhor sabe. Você não sabe o que vai acontecer no seu futuro. Você não sabe o que vai acontecer nessa segunda. Você não sabe.
mas Deus já está lá, amém, querido? Então, há coisas que acontecem nas nossas vidas, que eu sei, é difícil não murmurar, né, irmãos? É difícil ser grato por tudo que acontece, mas é verdade. Assim como o apóstolo diz, devemos dar graça a Deus por tudo, em tudo dar graças. Momentos bons, mas também nos momentos ruins. Então, é importante nós crermos na bondade de Deus, porque, em primeiro lugar, porque a bondade de Deus nos faz descansar. Diga: a bondade de Deus me faz descansar. Quando eu vivo confiado nessa bondade do Senhor, eu vivo uma vida de descanso. Mas quando eu vivo duvidando que realmente Deus é bom, ou duvidando que realmente Deus me ama e que tem o melhor para mim, o que acontece? Eu não consigo descansar, eu não consigo relaxar. Cutuca seu irmão, fala para ele: relaxa. Só não dorme, amém? Só não dorme aqui no culto, mas relaxa. Tem irmão que eu percebo isso, ele chega, ele relaxa. Começa a pregação, o Michel vai pro teclado. Hein, Michel? Aí os irmãos relaxam. Eu estou na minha casa, eu não relaxo, mas aqui eu descanso. Mas você tem que ouvir a palavra, não vai dormir. Salmo 118, 1 ao 4 diz assim: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, Israel, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, a casa de Arão, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Digam, pois, os que temem ao Senhor, sim, a sua... Aleluia. Então esse texto, ele nos revela duas razões porque nós louvamos ao Senhor. Nós rendemos graça ao Senhor porque Ele é... Então, o primeiro motivo que nós louvamos ao Senhor é porque Ele é bom. Se eu tenho dúvida que Deus é bom, eu não vou conseguir relaxar, eu não vou conseguir louvar de coração. Mas a segunda razão é porque a sua misericórdia, ela dura para... A misericórdia usada aqui é chesed, que em hebraico tem um significado de 4 coisas. Significa misericórdia de Deus, amor de Deus, graça de Deus e bondade de Deus. Tudo está inserido nessa palavra. Lá em Efésios 2:4 diz que Deus é rico em misericórdia. Amém? O que é isso? Deus é rico em bondade. A palavra não diz que Deus é rico em ira, mas ela diz que Deus é rico em misericórdia. Você serve a um Deus que é rico de bondade sobre a sua vida. Ele é bom, amém? E Ele quer manifestar e revelar bondade sobre a sua vida, sobre a sua casa, mas isso você precisa crer de coração, amém? Crer, todos os dias, independente das circunstâncias, independente do que está acontecendo na minha vida. Eu sei, irmãos, todos nós temos momentos difíceis, todos nós temos problemas. Então você fala: não, o pastor não tem problema. Tem vários, mas eu escolhi crer que Deus é bom para comigo. E apesar do problema, apesar da situação difícil, eu tenho a quem me refugiar, descansando nele, porque se Ele é bom, nele eu posso encontrar descanso. Agora, se eu não creio que Deus é bom, se eu creio que Deus, na verdade, essa enfermidade que eu estou, foi Deus que mandou por algo errado que eu fiz, irmão, como é que eu vou descansar em Deus? Eu vou fazer o quê? Eu vou correr de Deus. Agora muitos creem assim. Apareceu um problema lá no seu trabalho, lá no seu negócio, você olha e fala: puxa, eu acho que é a mão de Deus pesando sobre a minha vida. Para quem você vai correr? Se você crê assim, nós não cremos assim. Nós cremos que Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é. Então, nós precisamos, irmãos, crer nisso, em todas as circunstâncias. Pneu do carro furou, Deus é bom, aleluia, aleluia. Apareceu uma conta que eu não lembrava, misericórdia, mas Deus continua sendo bom, amém? Deus vai te dar a provisão, você crê? Não viva com medo, não viva fugindo de Deus.
ou murmurando, isso não atrai o favor, a graça do Senhor sobre a sua vida. Portanto, nós precisamos ter essa verdade em nós. Como diz no Salmo 107, verso 1 e 2, devemos render graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Digam-nos, remidos do Senhor, os que Ele resgatou da mão do inimigo. Quantos foram resgatados da mão do inimigo? Você não está mais nas mãos do inimigo, querido. Você está nas mãos do Senhor. Amém? É Ele quem cuida de você, é Ele quem cuida da sua casa, da sua família. Mas para isso você precisa crer, amém? Você precisa buscar esse cuidado em Deus, entregando-se a Ele. Portanto, o grande trabalho do diabo, qual que é? O grande trabalho do diabo é trazer na sua mente que Deus não é bom coisa nenhuma, que Deus se esqueceu de você, que Deus abandonou você. Sempre que vier esse tipo de pensamento, saiba, não provém do Senhor, é do inimigo. É isso que ele quer que você pense em relação a Deus. Mas Jesus diz que Deus é bom. Ninguém é bom, nenhum de nós, mas Deus é bom. Então, o Pai é bom continuamente. E nós precisamos crer nessa realidade. Sempre que vier algo na nossa mente diferente disso, eu estou em apuros. Portanto, eu preciso crer que há uma graça e um favor de Deus já liberado sobre a minha vida. Não é que vai acontecer, não. Se eu fizer algo para Deus, não. Deus já te ama, porque você está em Cristo. Você já é amado, abençoado. A bondade de Deus sobre a sua vida. Posso ouvir um amém? Então, a misericórdia, o que é a misericórdia, irmãos? A misericórdia, ela se manifesta, sabe quando? Quando nós falhamos. A misericórdia se manifesta quando nós erramos. A misericórdia se manifesta quando nós entendemos que nós não somos tão bons assim. É aí que nós precisamos de misericórdia. Porque alguém que é muito bom, ele clama a misericórdia de Deus? Não, ele fala, não, eu mereço. Eu mereço que Deus me abençoe. Eu mereço que Deus faça, porque eu estou servindo no encontro final de semana todinho. Então eu mereço. Eu mereço porque eu sou um dizimista fiel. Eu mereço a bênção. Não, não, não. A bênção é dada de presente sobre a sua vida. É um favor imerecido. Eu chego com a cara de pau e falo, Deus, eu sei, preciso melhorar. Mas o Senhor é tão bom que eu creio que o Senhor quer me abençoar hoje. Amém, querido? Você é filho, filho amado do Pai. Essa consciência tem que estar em você o tempo todo. Sabe, eu acho interessante como quem tem filho aí, né, criança, pequena, às vezes a criança faz algo de errado. Aí depois de 5 minutos chega pro pai, pai, eu quero tal coisa, dá pra mim. Peraí, rapaz, você acabou de errar, acabei de corrigir você. Agora você já está me pedindo coisa, você acha que você merece, é? Por que que ele pede? Porque ele acredita que o pai, que a mãe é bom e quer abençoar. Amém, querido? Nós precisamos relacionar assim com o Senhor. Não quero incentivar você a errar não, amém, querido? Mas eu quero incentivar você ao quê? A entender que em todo tempo há misericórdia de Deus sobre a sua vida. Basta você querer. Basta você falar, Senhor, eu creio que o Senhor é misericordioso. Manifesta a tua bondade na minha vida. Quando você se sentir menos qualificado, esse é o melhor momento para você experimentar da bondade e da graça de Deus. Amém, querido? Mas exige o quê? Fé. E muita fé. Porque normalmente nós falamos, não, eu não tenho condições de pedir isso para Deus. Eu não mereço. Quem sou eu, pastor? Não. Acredite. Tenha experiência com o Senhor. Mesmo aos seus olhos não merecendo, peça. Peça. Você vai ver como isso leva você a viver um relacionamento com Deus, sabendo que na equação não está você, mas está Cristo. Amém? Em Cristo fomos abençoados. Não é pelas nossas obras, mas sim porque Ele é o nosso representante diante do Pai. Amém, queridos?
tem a ver com Cristo, tem a ver com Ele. A bondade de Deus sobre nós, porque nós estamos em Cristo Jesus. Glória a Deus, irmãos. Segundo, porque a bondade de Deus, ela manifesta a sua glória. Deus é bom o tempo todo Deus é, porque a bondade de Deus manifesta a sua glória, a sua presença. Salmos 23:6 diz assim a palavra: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Tem esse texto aí, não? Não tem? Oh, ok. E habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Quantos creem que a bondade e a misericórdia estão seguindo você? Coloca aí, Salmo 23:6, Larissa. A bondade e a misericórdia está seguindo você, querido. Amém? Então, eu não tenho o que fazer, eu apenas preciso crer. Amém? Eu creio que a bondade de Deus está sobre a minha vida. Eu falo isso para Ele, mas falo isso para os outros também. Eu creio que a misericórdia do Senhor está constantemente sobre a minha vida. Amém? Independente das circunstâncias. E por causa disso, interessante, porque eu sei que a bondade e a misericórdia me seguem, eu por isso tenho desejo, vontade de estar na casa do Senhor para todo sempre. Quando eu duvido da bondade de Deus, eu não fico me importando de participar da casa do Senhor, de participar da igreja, de estar buscando. Por quê? Porque eu não estou me achando aceito diante de Deus. Mas quanto mais eu tenho convicção que a bondade e a misericórdia me seguem, mais eu quero estar com os irmãos, mais eu quero buscar a Deus, mais eu estou livre para isso. Amém? Você tem que ser livre para isso, para buscar o Senhor. Amém, irmãos? Então, interessante que Davi, depois que ele levou a arca para Jerusalém, Davi escolheu 3 homens para conduzirem a adoração. Pode colocar lá, Larissa. Asaf, Emã e Jedutum. Asaf significa juntos, Emã significa fiel e Jedutum significa louvor. O que significa isso? Deus ajunta os fiéis para louvá-lo. Quantos creem que são em Cristo abençoados, desfrutam desse favor de Deus e por isso andam em fidelidade na presença do Senhor? Deus está juntando seus fiéis para louvá-lo, para engrandecê-lo. Amém, querido? Você não está aqui nessa noite por um acaso. Essa palavra do Senhor é para abençoar a sua vida. Por isso nós devemos render graça ao Senhor, porque Ele é bom. E eu preciso aprender a louvar ao Senhor dessa maneira. Então, eu louvo ao Senhor não porque Ele é Deus, eu louvo ao Senhor porque Ele é bom. Amém? Em todo tempo Ele é bom. E é óbvio, irmãos, que isso exige da nossa parte fé, porque nem todas as circunstâncias da nossa vida estão boas. Amém? Nem tudo. Talvez hoje você tenha um problema lá na sua casa, nas suas finanças, um problema lá no seu trabalho, no seu negócio, ou uma enfermidade. E sabe, exige fé você se levantar e falar: Deus, eu te louvo porque o Senhor é bom. Sabe, isso honra a Deus, querido. Isso honra a Deus. Quando você reconhece quem Ele é na sua vida, amém? Então, nós precisamos constantemente adorar e cantar ao Senhor que Ele é bom, que a sua misericórdia dura para sempre. Lá em 2 Crônicas 5, verso 12 ao 14, diz assim a palavra: e quando todos os levitas que eram cantores, isto é, Asaf, Emã, Jedutum, e os filhos e irmãos deles, vestidos de linho fino, estavam de pé para o oriente do altar, com símbolos, alaúdes e harpas, e com eles até 120 sacerdotes que tocavam as trombetas. E quando levantaram eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos de músicos, ok, vou continuar aqui com os irmãos, mais fácil. E quando em uníssono a um tempo tocaram as trombetas e cantaram para se fazerem ouvir, para louvarem o Senhor e render-lhe graças, levantaram eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos musicais para louvarem ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para...
Então sucedeu que a casa, a saber, a casa do Senhor, se encheu de uma nuvem, verso 14, de maneira que os sacerdotes não podiam estar ali para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Amém? Olha para cá, irmãos. Quando você louva a Deus dizendo que Ele é bom, você fica cheio do Espírito Santo. Sabe, o fluir de vida começa a ser liberado sobre a sua vida. Você começa a perceber a presença de Deus. Por quê? Porque você está reconhecendo que Ele é bom. Então essa glória aqui veio. Por quê? Porque eles estavam declarando que o Senhor é bom. Amém? E a sua misericórdia, ela dura para sempre. É interessante que depois disso, Salomão ele faz então uma oração de dedicação ao templo e cai fogo do céu, confirmando a glória, a presença de Deus. Quanto mais revelação da bondade de Deus eu tenho, mais presença de Deus eu fluo. Quanto mais eu sei que Deus é bom, e Ele está comigo, não é contra mim, amém? Mais eu fluo na presença e na glória de Deus. Posso ouvir aleluia? Posso ouvir um glória a Deus bem forte? E por fim, irmãos, porque a bondade de Deus, ela nos dá a vitória. Diga assim: Deus é bom o tempo todo. O tempo todo, Deus é bom. Por quê? Porque é essa bondade de Deus que faz você alguém vitorioso. Você quer viver como um vencedor nessa terra? Amém? Você precisa estar convicto dessa bondade de Deus, querido. Eu ministrei sobre isso há algumas semanas, mas quero reafirmar essa importância, porque lá em 2 Crônicas, capítulo 20, nós temos uma história de uma batalha famosa, onde nós vemos então, que o rei Josafá está ali com o seu povo, cercado pelo inimigo, e aí então o Senhor dá uma direção para eles um pouco estranha. Vamos ler aqui no verso 20 ao 25, diz assim: pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs Josafá em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis o quê? Crede nos seus profetas e prosperareis. Verso 21. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus dizendo, o que eles estavam dizendo? Aquele momento então, onde eles estavam diante de uma batalha, cercado por inimigos, o mais natural seria colocar os melhores soldados na frente, né, irmão? Não é isso que você faria? Não é isso que nós faríamos? Faríamos isso, mas a direção de Deus foi diferente. A direção de Deus foi: coloca primeiro aqueles que vão louvar na frente. Coloca na frente aqueles que vão cantar, aqueles que vão declarar. Declarar o quê? Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados, porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir para os destruir e exterminar, e tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Verso 24. Tendo Judá chegado ao alto que olha para o deserto, procurou ver a multidão, e eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra, sem nenhum sobrevivente. Vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos, e acharam entre os cadáveres riqueza e abundância e objetos preciosos. Tomaram para si mais do que podiam levar, e 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Aqui vemos que o povo de Deus não precisou levantar uma única espada naquele dia. Eles venceram por meio do louvor. Amém? Louvando a Deus. Mas não é louvando qualquer coisa, amém? Eles foram louvando, declarando ao Senhor: rendei graças ao Senhor, porque Ele é, e a sua misericórdia dura, irmãos, poucos dias, para sempre. Esse louvor usado não apenas no livro de Salmos, mas em momentos importantíssimos ali da fé do seu povo.
Então isso nos mostra que a importância daquilo que nós louvamos. Amém, querido? Todo dia você tem que louvar o quê? Declarar o quê? Que o Senhor é bom. Exalte a bondade de Deus. Amém? Se acordar amanhã, segunda-feira, você vai trabalhar, não vai reclamando não. Já falando mal do seu chefe. Ou veio aquele lazarento. Não, você não vai assim. Você vai, Senhor, Tu és bom todo dia. Todo tempo o Senhor és bom. Eu vou trabalhar e vai ser uma bênção. Amém? As coisas vão começar a mudar na sua vida, querido. Murmuração não atrai a bênção de Deus. Não atrai. Lá na sua casa, com a sua família, não fica falando mal do seu marido, da sua esposa, não. Murmurando, reclamando. Não, você não faz isso não, né? Os seus filhos, quando aprontarem, não fica não, falando, reclamando. Sai pra lá, moleque. Não, não faça isso. Fala, Senhor, Tu és bom, tão cheio de saúde, cheio de energia, aleluia. Está aqui em casa, pulando, gritando, obrigado, Senhor. Não é verdade, queridos? Isso é uma verdade tão grande. Sabe, você vai no hospital, às vezes crianças enfermas, seu filho está lá aprontando, deixa aprontar. Você aprontou também. Você está colhendo o que semeou. Amém? Então veja motivos para louvar, ao invés de motivos para reclamar. E quanto mais você louva, glorifica a Deus. Senhor, Tu és bom, porque eu tenho um trabalho para ir. Há pessoas que estão procurando emprego hoje, mas eu tenho um trabalho. Obrigado, Senhor, porque eu tenho uma esposa, eu tenho um marido, eu tenho filhos. Há pessoas que querem ter filhos e não estão conseguindo, não têm capacidade. Mas o Senhor é bom, porque o Senhor me deu essas bênçãos para cuidar. Aleluia. Esse irmão que fica me chamando toda hora para não esquecer da célula, do culto, de ajudar, de fazer. Senhor, obrigado, porque o Senhor é bom. Enviou uma pessoa para me incentivar a Te servir. Amém? Tudo dá para você enxergar a bondade de Deus. É ou não é verdade? Basta você ter essa ótica. E quando você enxerga, você vai o quê? Louvar ao Senhor. Mas sabe, querido, não importa também se você tem falhado em algo, errado em algo. Você precisa sempre crer que a misericórdia do Senhor dura para sempre. Não foi até ontem, não é até hoje ou até amanhã, não. É para todos sempre. Amém? Por quê, pastor? Porque Ele é bom. Ah, pastor, mas eu fiz algo errado, eu estou sofrendo, mas é porque eu mereço mesmo. Deus deve estar olhando e falando, você merece. Mas Deus é bom, amém? O que é misericórdia? Quando você pede a misericórdia, é você falar, Deus, eu sei que eu mereço, mas livra de mim. Livra de mim sofrer, passar por isso. Eu sei que o Senhor é bom e a Tua misericórdia pode me livrar desse problema. Você consegue declarar que a misericórdia do Senhor dura para sempre? Amém, querido? Sabe, em meio a pressões, aflições, tribulações, mantenha a sua fé firme. Milagres começam a acontecer enquanto nós cantamos que Deus é bom. Declare isso constantemente. Sabe, nessa semana, comece. Você vai sair aqui, né, do culto logo mais, mas já vai declarando, essa semana vai ser uma bênção, porque Deus é bom. Ele está cuidando de mim. Amém? Tem algo que está deixando você aflito, preocupado, angustiado. Senhor, eu coloco isso diante de Ti, porque o Senhor é bom. E o Senhor está cuidando de cada detalhe da minha vida. Amém? Enquanto você estiver, acredite, ministrando ao Senhor, declarando que Ele é bom, os seus inimigos serão desbaratados. O inimigo será derrotado. Não porque você é demais, não, porque Ele é bom. Amém? Porque Ele é bom. E porque Ele é bom, nós podemos confiar, descansar, sabendo e tendo certeza de que Ele está cuidando de nós. Diga para quem está ao seu lado, o Pai está cuidando de você, querido. O Pai está cuidando de você. Fala para outro, o Pai está cuidando de você. Amém? Não
fica desiludido da vida, não. Não fica pensando em fazer algo de ruim contra si. Sabe, há um Deus que ama você. E tem planos para você bons, pensamentos bons ao seu respeito, para dar o fim que você deseja. Às vezes você não está vendo ali como sair da situação, mas Deus sempre manda o escape. Nossa parte é crer que o Senhor é bom, amém? Diga: Deus é bom. O tempo todo. O tempo todo. Deus é bom. Diga para o seu irmão, falar para ele: Deus é bom. O tempo todo. O tempo todo. Deus é bom. Amém? Vamos ficar em pé.